Muito boa tarde. Vamos então dar início à lição número 4 deste curso de Meteorologia. E, tal como na lição anterior, vamos hoje continuar a falar de processos atmosféricos, em particular de processos radiativos. Recordam-se que na lição anterior nós introduzimos vários conceitos relativos à radiação. Depois introduzimos o conceito de radiação de cavidade, radiação por incandescência ou radiação térmica. Mostramos que a densidade de energia ou a irradiância da radiação térmica, que é uma radiação que está em equilíbrio com a matéria, é uma função universal da frequência e da temperatura, ou, se preferirmos, do comprimento de onda e da temperatura, e que a física clássica mostrou-se incapaz de determinar a forma dessa função, válida para todos os comprimentos de onda e confirmada experimentalmente. Para essa função universal ser determinada, foi preciso que Max Planck, introduzisse uma hipótese que não era uma hipótese da física clássica, era uma hipótese nova, a hipótese dos quanta, que está na base da mecânica quântica. Bem, e vimos que qual era a forma, portanto, da irradiância espectral da radiação térmica ou do corpo negro em equilíbrio com a radiação térmica, e essa expressão é a função integranda deste integral que apresento neste slide. Se nós integrarmos a irradiância espectral para todas as frequências, temos a irradiância total da radiação térmica ou do corpo negro. Ora bem, se no integral anterior fizermos uma mudança de variável da frequência angular para a variável x, que é o expoente da função exponencial, então a expressão da irradiância total do corpo negro passa a escrever-se desta forma. Bom, por consequência, nós vemos que há aqui constantes, há um integral e há a quarta potência da temperatura na escala Kelvin. Acontece que o integral impróprio é convergente, e, desta forma, a irradiância total da radiação térmica ou do corpo negro, como se preferir, é proporcional à quarta potência da temperatura Kelvin, da mesma radiação, onde o coeficiente de proporcionalidade sigma é dado pelo valor do integral multiplicado pelas constantes atrás referidas. Bom, e então o valor desta constante é este no sistema internacional, 5,67 vezes 10 a menos 8 watt por metro quadrado por Kelvin à quarta. Ora bem, este resultado de que a irradiância total do corpo negro é proporcional à quarta potência da temperatura constitui a lei de Stefan-Boltzmann, e a constante de proporcionalidade sigma é a constante dita de Stefan ou de Stefan-Boltzmann. Stefan já tinha estabelecido esta lei por via experimental em 1879 e em 1884 Boltzmann derivou por via teórica a dependência da irradiância total com a quarta potência da temperatura Kelvin. Digamos, a novidade agora é esta, é que, embora estas leis tivessem sido estabelecidas antes da lei de Planck do radiamento térmico, a verdade é que agora nós podemos mostrar que estas leis são corolários da lei de Planck, que constitui, portanto, a única lei da radiação térmica. Se voltarmos à irradiância espectral e a exprimirmos não em função da frequência angular e da temperatura, mas do comprimento de onda e da temperatura, função essa que é dada pela expressão que aqui está, então é fácil verificar que essa irradiância em função de lambda e de t se pode escrever desta forma. Portanto, temos novamente constantes, temos
a quinta potência da temperatura Kelvin, e depois temos uma expressão onde lambda e T aparecem, mas não aparecem independentemente, aparecem como formando uma única variável que é o seu produto. Ora bem, uma vez obtida esta expressão, que é muito fácil de obter, nós podemos calcular para cada valor fixo da temperatura Kelvin aquele comprimento de onda que maximiza a irradiância espectral. Esse comprimento de onda vamos designá-lo por lambda máximo e esse valor é aquele que satisfaz a equação de a derivada parcial de E asterisco em ordem lambda ser zero. Reparem, lambda máximo não é o valor máximo do comprimento de onda, é o valor do comprimento de onda que maximiza a função irradiância espectral do corpo negro a uma dada temperatura. Ora bem, calculando a derivada a partir da expressão anterior, igualando essa derivada a zero e efetuando alguns cálculos fáceis, que são deixados como exercício, nós podemos verificar que a condição anterior é expressa por uma relação cuja solução é um determinado valor para o produto lambda-t. Por consequência, a condição de extremo máximo é satisfeita quando lambda-t for igual a uma determinada constante. Ora bem, este resultado é conhecido com o nome de Lei do Deslocamento de Wien ou Primeira Lei de Wien. Porquê? Porque se o produto de lambda máximo pela temperatura é uma constante, então isto significa que quando a temperatura Kelvin aumenta, lambda máximo diminui. Quando a temperatura Kelvin diminui, lambda máximo aumenta. Portanto, corpos que se comportem como corpos negros, cuja temperatura seja muitíssimo elevada, têm um lambda máximo pequeno na gama dos pequenos comprimentos de onda. É o caso do Sol, como já vamos ver. Ora bem, o valor de A no sistema internacional é este que aqui está, 0,288 vezes 10 a menos 2 metro vezes Kelvin. Aqui estão as curvas de Planck para diferentes valores da temperatura Kelvin. Temos a curva a vermelho para 3000 Kelvin, a curva a verde para 4000 Kelvin e a curva a azul para 5000 Kelvin. E o que nós vemos, portanto, é que todas estas curvas têm um comportamento semelhante. Portanto, a irradiância espectral parte do zero, passa pelo máximo e tende novamente para zero à medida que lambda tende para infinito. Bom, e vemos que o lambda, que corresponde ao valor máximo da irradiância espectral, vai diminuindo à medida que a temperatura Kelvin vai aumentando, de acordo com a primeira lei de Wien. A curva a preto à direita é a curva clássica para 5000 Kelvin, que leva à catástrofe do ultravioleta. Portanto, é uma curva que não está de acordo com a experiência e que foi substituída pelas curvas de Planck com a introdução da hipótese dos quanta. Agora, para quando o lambda toma o valor lambda máximo, quanto vale o valor máximo da irradiância espectral? Bom, então substituindo a expressão de lambda máximo na expressão da irradiância espectral, verificamos que o valor máximo desta irradiância espectral é proporcional à quinta potência da temperatura na escala Kelvin e que o coeficiente de proporcionalidade B grande é dado por esta expressão, 2πc²H, o valor da constante A levantado a menos 5 e depois a exponencial, onde o expoente é H vezes C sobre a constante de Boltzmann vezes a constante A menos 1. No sistema internacional, esta constante B tem o valor indicado à direita, 12,9 vezes 10 a menos 6 watt por metro quadrado por nanómetro e pela quinta potência da temperatura Kelvin. Ora bem, portanto, estas leis, a primeira lei de Wien, a segunda lei de Wien e a lei de Stefan Boltzmann, são, por consequência, corolários da lei de Planck.
e, embora tivessem sido estabelecidas antes que a lei de Planck fosse formulada pelo próprio Planck em 1901. Bom, vamos agora proceder a aplicações de todos estes resultados, que são resultados próprios da física e que vão agora ser aplicados às ciências da atmosfera e designadamente à meteorologia. Ora bem, começamos pela radiação solar. Bom, o Sol constitui a fonte primária de energia para o planeta Terra. Características do Sol, suposto aproximadamente uma esfera. Temos o raio médio do Sol, 7 vezes 10 à oitava metro, o fluxo radiativo do Sol, em watt, 3,9 vezes 10 levantado a 26 watt. Reparem, o que é o fluxo radiativo total? Bom, é o valor da energia radiante que num segundo atravessa a área da superfície esférica do Sol. E essa área é dada por 4π raio do Sol ao quadrado. Depois temos a irradiância total do Sol, que se obtém dividindo o fluxo pela área da esfera, e que vale 6,34 vezes 10 à sétima watt por metro quadrado. Agora, o planeta Terra, como sabemos, orbita em torno do Sol segundo uma elipse. Portanto, a distância do planeta Terra ao Sol não é uma distância constante. Varia no decurso do ano. Mas os valores da distância têm um valor médio, a que vamos chamar d índice m. Portanto, se d for a distância da Terra ao Sol, dm é o valor médio de todas essas distâncias e é da ordem de 1,5 vezes 10 levantado a 11 metro. Ora bem, então agora imaginemos uma esfera com centro no Sol e raio igual a dm. Então, a irradiância solar à distância dm, portanto à distância média da Terra ao Sol, vale o fluxo solar a dividir pela área da superfície dessa esfera, uma vez que todo o fluxo solar propaga-se no espaço isotropicamente e, portanto, toda essa energia vai atravessar a esfera de raio dm. Portanto, o fluxo é o mesmo. O que não é o mesmo é o valor da irradiância, que representa energia por unidade de área, uma vez que as áreas dessas duas superfícies esféricas são diferentes. Portanto, a irradiância solar à distância média da Terra ao Sol vale este quociente e vale 1352 watt por metro quadrado. Reparem, a distância média da Terra ao Sol não é a distância do Sol ao ponto médio entre Sol e Terra. É o valor médio das distâncias que o planeta Terra toma no decurso de um ano ao longo da sua órbita. Ora bem, este valor 1352 watt por metro quadrado, muitas vezes nas aplicações, é expresso em caloria por centímetro quadrado e por minuto. E então, quando se faz essa conversão, tendo em conta que uma caloria são 4,18 joules, que um metro são 100 centímetros, etc., verifica-se que os 1352 watt por metro quadrado são aproximadamente 1,9 calorias por centímetro quadrado e por minuto. Ou seja, o valor de S, portanto, a irradiância solar à distância média da Terra ao Sol, é aproximadamente 2 calorias por centímetro quadrado por cada minuto. Uma caloria por centímetro quadrado também se designa por Langley, símbolo LY. Portanto, o valor aproximado da constante solar é de 2 Langley por minuto. Reparem que a constante solar não é, na realidade, constante, embora as flutuações em torno deste valor médio sejam muito pequenas. Mas, por exemplo, o valor de S depende da própria atividade solar e, por consequência, do fluxo radiativo do Sol. Portanto, não se trata de uma constante no sentido da velocidade da luz ou da constante de Planck, mas trata-se de uma grandeza que flutua
que oscila com pequenas flutuações em torno de um valor desta ordem de grandeza. Agora, uma definição precisa da constante solar, se quisermos, é a irradiância média total solar no topo da atmosfera por unidade de área colocada normalmente à direção dos raios solares e num ponto do espaço situado a uma distância do Sol igual ao valor médio da distância da Terra ao Sol. Bom, agora reparemos no seguinte: se nós imaginarmos a esfera terrestre e imaginarmos um cilindro tangente à esfera e com geratriz paralela aos raios solares, então, em cada unidade de tempo, a secção reta desse cilindro é atravessada por uma quantidade de energia radiante proveniente do Sol igual ao valor da constante solar vezes a área dessa secção, que é πr ao quadrado. Bom, mas essa energia vai incidir sobre o globo terrestre, que está em rotação sobre si mesmo. Portanto, essa energia vai espalhar-se pela área total da superfície esférica da Terra. Por consequência, a energia radiante solar média por unidade de área da superfície esférica terrestre é o quociente entre πr ao quadrado vezes s e 4πr ao quadrado, ou seja, 1/4 da constante solar. Por consequência, nós, em média, recebemos do Sol uma energia que vale 338 watts por metro quadrado, ou aproximadamente meia caloria por centímetro quadrado por minuto, por unidade de área da superfície terrestre. Entendamos que esta superfície terrestre é a superfície esférica exterior da Terra. Portanto, a radiação solar até agora ainda não penetrou na atmosfera. Bom, com base nas leis da radiação, que são, como já se disse, corolários da lei de Planck, nós podemos, relativamente ao Sol, definir duas temperaturas. Temos a temperatura efetiva do Sol e a temperatura de cor do Sol. Bom, quanto à temperatura efetiva, se nós utilizarmos a lei de Stefan Boltzmann, então sigma vezes TE à quarta, lei de Stefan Boltzmann, vezes a área da superfície esférica da fotosfera solar, vai ser a energia, a mesma energia, que se vai distribuir sobre a área da superfície esférica de raio igual à distância média da Terra ao Sol, vezes a constante solar. Por consequência desta igualdade, e tendo em conta os valores já dados de todas estas grandezas, nós podemos extrair o valor da temperatura efetiva. Primeiro extraímos o valor da quarta potência, depois extraímos a raiz quarta desse valor. Então a temperatura efetiva do Sol é da ordem de 5.745 Kelvin, ou aproximadamente 6.000 Kelvin. A temperatura de cor do Sol, TC. Bom, aqui nós vamos basear-nos no facto experimental de que o lambda máximo do Sol, portanto o comprimento de onda para o qual a irradiância espectral do Sol é máxima, é da ordem de 0,47 micrômetro. Portanto, o Sol está a uma temperatura muito elevada e, por consequência, a radiação solar concentra-se nos pequenos comprimentos de onda. Daí que a radiação solar seja chamada de shortwave, SW. Então, se aplicarmos a primeira lei de Wien, tendo em conta o valor da constante A, temos um valor da temperatura, que se diz temperatura de cor, que é da ordem de 6.084 Kelvin. Ora bem, a temperatura de cor é um pouco superior à temperatura efetiva, também anda à volta dos 6.000 Kelvin, mas esta diferença entre as duas temperaturas mostra que o Sol não é rigorosamente um corpo negro, embora tenha um comportamento muito análogo ao comportamento do corpo negro. Estas duas figuras, que são no fundo a mesma figura com aspectos diferentes, mostra que esta curva exterior
na figura da esquerda, temos aqui esta curva exterior, que é a curva de Planck para a radiação térmica à temperatura Kelvin de 6.000 Kelvin, e a outra curva, que está imediatamente abaixo desta, é a radiação solar no limite superior da atmosfera, portanto é a irradiância espectral do Sol como observada. Então nós vemos que as duas curvas são praticamente coincidentes. Portanto, o Sol, não sendo rigorosamente um corpo negro, comporta-se muito aproximadamente como um corpo negro à temperatura Kelvin de 6.000 graus. Na figura da esquerda ou da direita, nós vemos uma outra curva, que é a curva da distribuição espectral da radiação solar à superfície do globo. Bom, e então vemos que esta curva de que vamos falar mais tarde difere da outra. Porquê? Bom, porque a radiação solar, ao penetrar na atmosfera, sofre diversos acidentes, entre os quais a absorção. E, por consequência, nós temos aqui indicado, nestas bandas de absorção e os diferentes gases que compõem a atmosfera, que são absorventes da radiação solar nessas mesmas bandas. Ora bem, para prosseguirmos, vamos primeiro analisar esta figura. Esta figura mostra o quê? Bom, mostra a esfera terrestre. Bom, temos aqui o Polo Norte, depois temos aqui um lugar à superfície do globo, ponto A. Este lugar está a uma determinada latitude e, por este ponto, passa um determinado meridiano que define a longitude desse lugar. Bom, depois temos, portanto, cá está a latitude do lugar e cá está a longitude do lugar. O ângulo NA, ou o arco NA, tem um valor de 90 em graus, 90 menos φ, onde φ é a latitude de A. Agora temos aqui esta semirreta que une o centro da Terra ao lugar e que define a vertical do lugar. Estas outras setas representam os raios solares. Bom, então, se nós unirmos o Sol ao centro da Terra, cá está esta semirreta, bom, esta semirreta intercepta a superfície terrestre neste ponto que define a latitude do Sol, que é este ângulo ou este arco, delta. A latitude do Sol define a elevação do Sol e também se designa por declinação solar. Portanto, temos a latitude do lugar, a declinação solar. Os arcos NA e NS têm valores, respectivamente, de 90 menos φ, 90 menos delta. Agora, a vertical local e não há uma vertical, cada local tem a sua vertical, faz um ângulo Z com os raios solares. Este ângulo Z chama-se ângulo zenital do Sol, ou também se diz distância, entre aspas, zenital do Sol. Portanto, é o ângulo que os raios solares fazem com a vertical do lugar. Claro que quando o Sol está na vertical do lugar, quando o Sol está no zénite, esse ângulo vale 0. Bom, mas este ângulo Z é igual a este arco. O que é este arco? Este arco é o arco de círculo máximo que passa pelos pontos A e S. Portanto, que passa pelo lugar e pelo ponto em que a semirreta que une o Sol ao centro da Terra intercepta a superfície do globo. Portanto, Z é o valor deste arco e nós temos aqui um triângulo esférico NASN. Bom, onde este arco vale Z, este arco vale 90 menos φ e este arco vale 90 menos delta. Este ângulo A, que é o mesmo que este, é o azimuto do Sol visto de sul. Se nós estivermos a olhar para sul, o azimuto do Sol é o valor deste ângulo A, que é este aqui.
Ora bem, então, uma vez que temos estes ângulos, nós vamos aplicar as leis dos senos e dos cossenos da trigonometria esférica a este triângulo esférico NAS. E então podemos dizer que o cosseno... ainda falta definir um ângulo, peço desculpa, que é este ângulo entre o meridiano do lugar e o meridiano do Sol. Este ângulo é o ângulo H pequeno, que se designa por ângulo horário. E o ângulo horário vale 0 quando o Sol está no zénite, portanto, quando o meridiano do Sol coincide com o meridiano do lugar, e por cada hora que passa, varia de 15 graus. Bem, então, de acordo com a trigonometria esférica, o cosseno de Z é igual ao cosseno de 90 menos φ vezes o cosseno de 90 menos delta, ou seja, seno de φ vezes seno de delta, mais o seno de 90 menos φ, seno de 90 menos delta, portanto, cosseno de φ, cosseno de delta, vezes o cosseno de H. Ora bem, é isso precisamente que está aqui. O cosseno de Z é o cosseno de 90 menos φ, cosseno de 90 menos delta, ou seja, senos, produto dos senos. Depois, o produto dos senos de 90 menos φ e 90 menos delta, que é o produto dos cossenos de φ e delta, vezes o cosseno de H. Portanto, esta é uma expressão que decorre da trigonometria esférica, que decorre da aplicação da trigonometria esférica ao triângulo esférico NAS, e temos aqui uma expressão para o cosseno da distância zenital ou do ângulo zenital do Sol. Ora bem, porquê é que é importante esta expressão? Porque a irradiância solar no topo da atmosfera, mas agora sobre uma superfície horizontal, portanto uma superfície que no topo da atmosfera é perpendicular à vertical local, é, tendo em conta que nesse dia do ano a Terra está a uma distância d do Sol, que não coincide necessariamente com a distância média, então nós temos, se estivéssemos à distância média, a irradiância solar sobre a unidade de área perpendicular aos raios solares seria S. Bom, mas como eu quero a irradiância solar sobre uma superfície horizontal, bom, então a radiação que se distribui sobre a unidade de área na horizontal é aquela que se distribui sobre a unidade de área cosseno de Z perpendicular aos raios solares. Portanto, teríamos uma irradiância solar sobre uma superfície horizontal no topo da atmosfera à distância média da Terra ao Sol, S cosseno de Z. Mas se a distância não é igual à distância média, bom, então temos que introduzir este fator dm sobre d ao quadrado, que decorre simplesmente do facto de que o fluxo solar é o mesmo sobre todas as superfícies esféricas de centro no Sol. O que varia é a superfície dessas superfícies esféricas e, portanto, o valor da irradiância. Portanto, temos aqui este fator que mostra que deve ser utilizado quando a distância da Terra ao Sol não coincide com a distância média. Bom, esta quantidade é, através do cosseno de Z e através de D, depende de quê? Do dia do ano, da hora do dia, o ângulo horário, depende da hora do dia, e da latitude do lugar, que está aqui explicitamente φ. Ora bem, agora, nós não estamos interessados apenas neste valor da irradiância solar, mas estamos interessados no valor da energia radiante solar incidente sobre a unidade de área horizontal no topo da atmosfera nos período temporal de um dia. Bom, então, para isso, temos que ver o seguinte. Ao nascer e ao pôr do Sol, o ângulo horário H pequeno vale H grande. E, ao nascer e ao pôr do Sol, a distância zenital ou o ângulo zenital do Sol valem ambos π sobre 2 radianos, 90 graus. Bom, se, por outro lado, portanto, ao nascer e ao pôr do Sol, o cosseno de Z é 0. Então, ao nascer e ao pôr do Sol, eu posso
extrair cosseno da H grande em função da declinação solar e da latitude desta forma. O cosseno de H grande, tendo em conta que o cosseno de Z é 0, é menos tangente φ vezes tangente delta, onde as tangentes são os quocientes dos senos pelos cossenos respectivos. Bem, então, por outro lado, tendo em conta que em radianos o comprimento do dia vale 2H, ou seja, 2 vezes o arco cujo cosseno é menos tangente φ tangente delta, bom, comprimento do dia em radianos, 2H, ou em horas, 24 vezes H sobre π. Bom, então esta grandeza, o comprimento do dia, quer em horas, quer em radianos, fica univocamente definida pela latitude do lugar, φ, e pelo dia do ano, através da declinação solar, delta. Bom, então, se integrarmos a irradiância solar no topo da atmosfera, incidente na unidade de área horizontal, entre o nascer e o pôr do sol, obtemos um número que representa a insolação diária no topo da atmosfera, Q índice zero. O índice zero aqui aparece para dizer que estamos a falar no topo da atmosfera. Portanto, a radiação ainda não sofreu acidentes por penetração na atmosfera. Bom, então o valor de Q0 é dado por este integral vezes S dm sobre d ao quadrado. Vamos substituir o cosseno de Z pela sua expressão. Os senos e cossenos de φ delta saem do integral. Bom, e por consequência o resultado desta integração, tendo em conta, eu vou integrar Q0 dt, como mostra esta expressão, e o dt em termos de dH, diferencial do ângulo horário, é 12 sobre π vezes dH, e por consequência o Q0 é dado por esta expressão, e uma vez calculado o integral, ficamos com esta expressão final, 24 sobre π vezes a constante solar, dm sobre d ao quadrado, e depois temos h grande, seno de φ, seno de delta, mais cosseno de φ, cosseno de delta, seno de h grande. Porquê? Bom, porque o seno é a primitiva do cosseno, portanto, quando integramos cosseno de h, dh entre 0 e h, obtemos seno de h grande menos seno de 0, que é 0. Reparem, eu aqui não estou a integrar entre menos h e h, estou a integrar entre o valor nulo, portanto, quando o Sol está no zénite do lugar, e o pôr do Sol. E tenho aqui o fator 2 que multiplicado por 12 dá 24. Bom, agora, eu posso, tendo em conta as expressões estabelecidas anteriormente, posso ainda transformar esta expressão final nesta que aqui está. Portanto, 24 sobre πs dm sobre d ao quadrado, e agora vou pôr em evidência o seno de φ, seno de delta, fico com h menos tangente de h, grande, recorrendo a uma expressão introduzida atrás, que é esta aqui, esta expressão aqui. Ora bem, então temos aqui esse valor da insolação diária no topo da atmosfera em função da latitude do lugar e do dia do ano, que através da declinação solar e através da distância da Terra ao Sol. E através da duração desse mesmo dia. Ora bem, esta função que aqui está, está graficamente mostrada nesta figura, que foi estabelecida por Milutin Milankovic, um climatologista jugoslavo, no século XX. E o que é que nós temos aqui? Temos em ordenadas latitudes, de 0 a 90 graus, de 0 a menos 90 graus, portanto, hemisfério norte, hemisfério sul. Aqui temos os meses do ano, bom, e os dias do ano. Esta curva a tracejado é a curva da declinação do Sol, em função do dia do ano. Bom, estas zonas assombreadas são zonas que não são
iluminadas pelo Sol, por exemplo, janeiro, fevereiro e março para latitudes superiores a 70 graus norte, ou março a setembro para latitudes sobre o Polo Sul, para a latitude do Polo Sul. Portanto, e para latitudes próximas, entre menos 70 e menos 90. São zonas que nunca são iluminadas pela radiação solar. E agora, estas isolinhas representam os valores de Q0. Portanto, insolação diária sobre uma superfície horizontal no topo da atmosfera. Há quem também chama isto a radiação solar extraterrestre. Bom, é uma designação que particularmente não gosto muito, porque faz lembrar ou suscita outras ideias. Mas pronto, o extraterrestre aqui surge porque é uma radiação que ainda não penetrou na atmosfera. Então estas isolinhas mostram que eu posso ter, por exemplo, 800 calorias por metro quadrado por dia. Bom, em todos estes pontos, reparem, estes pontos são diferentes em quê? Porque têm diferentes latitudes e têm diferentes dias do ano. Portanto, eu posso ter diferentes latitudes e diferentes dias do ano com o mesmo valor de Q0. Ou seja, se eu conhecer o dia do ano e a latitude, conheço o Q0. Mas se conhecer o Q0, isso não me determina simultaneamente a latitude e o dia do ano, o φ e o delta. Portanto, eu posso ter vários dias do ano em várias latitudes com o mesmo valor de Q0, e é o que mostram estas curvas. É o que mostra este conjunto de curvas. Bom, nós vemos que os valores mais elevados são os valores da insolação diária no topo da atmosfera, sobre uma superfície horizontal, para latitudes próximas do Equador, obviamente. Para latitudes muito elevadas, os valores vão decrescendo, como é de esperar. Ora bem, agora, voltando à radiação solar, nós já vimos que é uma radiação de pequenos comprimentos de onda, porque a temperatura do Sol, admitindo que ele se comporta aproximadamente como um corpo negro, é muito elevada. Evidentemente que o Sol tem irradiâncias para todos os comprimentos de onda, mas as irradiâncias só são significativas entre 150 e 4.000 nanómetros. E 9% da radiação solar concentra-se no ultravioleta, para comprimentos de onda inferiores a 400 nanómetros, 38% aproximadamente concentra-se no visível, portanto, comprimentos de onda entre 400 e 700 nanómetros, e 53% concentra-se no infravermelho próximo, entre 700 e 4.000 nanómetros. Raios gama, raios X, radiação no infravermelho longínquo, portanto entre 4.000 e 10.000 nanómetros, microondas, comprimentos de onda entre 0,1 e 10 nanómetros, e ondas de rádio, comprimentos de onda superiores a 1 centímetro, dão contribuições ignoráveis para o total da energia radiante solar que atinge a Terra. Portanto, a radiação solar concentra-se basicamente no ultravioleta, no visível e no infravermelho próximo. Agora, quando a radiação solar penetra na atmosfera, ela é depletada. Portanto, há uma atenuação da radiação solar, da energia da radiação solar, na direção de propagação. Bom, porquê? Porque a radiação solar, ao penetrar na atmosfera, fica sujeita à absorção, isto é, à extração de quanta de energia do feixe incidente, fica sujeita a um espalhamento por difusão, por refração, por reflexão regular e por reflexão difusa. E, por consequência, estes processos não envolvem alterações da energia da radiação, mas envolvem alterações na direção em que essa energia é transmitida e, por consequência, conduzem a uma depleção, a uma atenuação da energia ao longo ou na direção do feixe incidente. Portanto, na direção de propagação. Nós voltamos agora à figura que já tínhamos mostrado para ver que, de facto, existe um espectro de absorção que é devido a
a absorção por moléculas de diferentes componentes atmosféricos, designadamente o oxigênio molecular e o ozono, o vapor d'água e o dióxido de carbono. Embora ainda possa haver a contribuição de outros gases, mas estes são, de facto, os principais responsáveis por estas bandas de absorção da radiação solar. Portanto, é o que nós sumariamos aqui. Principais absorventes: oxigênio molecular e ozono, dióxido de carbono e vapor d'água. O oxigênio molecular e o ozono atuam sobretudo para comprimentos de onda no domínio do ultravioleta e um pouco no visível. Basta olhar aqui para a figura e ver os comprimentos de onda onde estes componentes estão presentes, na verdade, aqui, ultravioleta e visível. E depois temos o dióxido de carbono e o vapor d'água, que atuam um pouco no visível, mas sobretudo no infravermelho próximo. Bom, a absorção no ultravioleta é responsável pelo aquecimento da atmosfera a altitudes elevadas, da ordem de 50 km, são as bandas de Hartley e Huggins, e a banda no visível é para este valor típico do comprimento de onda, 600 nanómetros, é a banda de Chapuis. No infravermelho próximo, atua sobretudo o vapor d'água, como absorvente. Ora bem, quanto à difusão, quais são os principais difusores da radiação solar? São as moléculas, os aerossóis, que incluem as poeiras, e partículas higroscópicas com água adsorvida na sua superfície. Este processo de difusão por estas partículas designa-se por difusão pelo vapor d'água, mas não se trata de difusão por moléculas de água. Trata-se de difusão por partículas que têm água adsorvida à sua superfície. Portanto, partículas higroscópicas. Ora bem, a difusão, como já disse, não é um processo que envolva transformações energéticas, é um processo que envolve o espalhamento da difusão. Portanto, na direção inicial do feixe radiativo solar, há uma atenuação de energia, uma vez que a energia é espalhada por difusão, sendo estes os principais difusores. Ora bem, a difusão é um processo conhecido na física. No fundo, é um processo em que a onda eletromagnética incidente nestas partículas põe as partículas em vibração e estas partículas em vibração emitem, por sua vez, energia radiante, quer na direção inicial, quer noutras direções, incluindo a direção ou o sentido oposto ao sentido de incidência da radiação solar inicial. Ora bem, quando as partículas difusoras têm dimensões pequenas, digamos um raio médio pequeno, quando comparado com o comprimento de onda da radiação incidente, a difusão é um processo muito dependente do comprimento de onda, portanto é um processo muito seletivo e designa-se por difusão de Rayleigh. E neste caso, o coeficiente de difusão, que definiremos mais tarde, é, ou, se quiserem, a intensidade de difusão é proporcional a lambda levantada a menos 4. Bom, no caso dos comprimentos de onda do visível, como o azul tem um comprimento de onda que é cerca de metade do comprimento de onda do vermelho, então isso significa que, com esta dependência lambda a menos 4, a difusão do azul é 16 vezes mais intensa que a difusão para comprimentos de onda no vermelho, visto que 2A² é 16. Ora bem, então esta circunstância explica o azul do céu e explica o vermelho ao pôr do sol, visto que na direção do horizonte, quando o sol se está a pôr, nessa direção específica, a radiação
que sofre menos depleção é aquela que é menos difundida e que corresponde ao vermelho. Para partículas de dimensões comparáveis, portanto, raio médio comparável ou superior ao comprimento de onda da radiação incidente, então a difusão é muito menos seletiva, é muito menos dependente do comprimento de onda. Digamos que não temos lambda a menos 4, temos lambda a menos alfa, onde o alfa se vai aproximando de zero. Isto é, todos os comprimentos de onda começam a ser difundidos da mesma maneira. Portanto, o resultado da difusão é pouco seletivo e conduz a uma luz esbranquiçada, se quisermos, porque é a sobreposição ou a interferência de todas as componentes espectrais. Bom, e neste caso a teoria de Rayleigh não se aplica e tem de ser substituída por uma teoria mais geral da difusão devida ao físico Gustav Mie, físico alemão. Temos aqui uma imagem de Gustav Mie, que foi professor na Universidade de Halle, na Alemanha, e que viveu entre 1917 e 1920, e que foi professor nesta universidade entre 1917 e 1924. Bom, vamos hoje ficar por aqui, vamos apenas recapitular o que de essencial se deu nesta lição com um curto glossário. Em primeiro lugar, a lei de Stefan-Boltzmann é um corolário da lei de Planck que mostra ser a irradiância total do corpo negro proporcional à quarta potência da sua temperatura na escala Kelvin. A constante Stefan-Boltzmann é a constante de proporcionalidade da lei de Stefan-Boltzmann. A primeira lei de Wien, ou lei do deslocamento, é outro corolário da lei de Planck, que mostra ser uma constante, o produto da temperatura do corpo negro na escala Kelvin, pelo comprimento de onda para o qual a irradiância espectral é máxima. A segunda lei de Wien, outro corolário da lei de Planck, que mostra ser a irradiância espectral máxima do corpo negro, proporcional à quinta potência da sua temperatura na escala Kelvin. Depois temos o conceito de constante solar, é a irradiância total média da radiação solar por unidade de área colocada normalmente à direção de propagação dos raios solares, num ponto do espaço situado a uma distância do Sol igual ao valor médio das distâncias entre a Terra e o Sol. A temperatura efetiva do Sol é o valor da temperatura da superfície do Sol, da fotosfera solar, na escala Kelvin, que, pela lei de Stefan-Boltzmann, fornece o valor do fluxo radiativo do Sol, determinado pelo valor observado da constante solar. A temperatura de cor do Sol é o valor da temperatura da superfície do Sol na escala Kelvin, que é determinado pela primeira lei de Wien, tendo em conta o valor observado do comprimento de onda a que corresponde a irradiância espectral máxima. Ângulo zenital do Sol, ou distância zenital do Sol, é o ângulo que os raios solares fazem com a vertical do lugar. Depende do dia do ano, da hora do dia e da latitude do lugar. A declinação do Sol é a elevação ou latitude do Sol. Depende do dia do ano. A insolação diária no topo da atmosfera, o que é a irradiância solar incidente sobre a unidade de área horizontal no topo da atmosfera. Como sabemos, a irradiância depende da orientação do elemento de área e, portanto, a insolação refere-se à unidade de área colocada no topo da atmosfera, mas na horizontal, portanto, perpendicular à vertical local, e não colocada normalmente à direção de propagação da radiação solar. Ângulo horário. Bom, é o ângulo entre o meridiano do lugar e o meridiano do Sol. O seu valor é nulo ao meio-dia solar no lugar e aumenta de 15 graus em cada hora. A difusão de Rayleigh é a difusão da radiação por partículas
de dimensões muito menores que o comprimento de onda da radiação incidente. É o caso da difusão por moléculas e por poeiras muito pequenas, de dimensões muito pequenas. A difusão de MI é a difusão da radiação por partículas cujas dimensões são da mesma ordem de grandeza ou superior ao comprimento de onda da radiação incidente. Portanto, como vimos, a difusão de Rayleigh permite explicar o azul do céu e o vermelho ao pôr do sol na ausência de nuvens, e a difusão de MI aplica-se, é uma teoria mais geral que se aplica a todas as situações e que se aplica, por exemplo, a partículas de maiores dimensões existentes em nuvens e noutros sistemas. Pronto, muito obrigado. Continuaremos na lição número 5.